Quem está feliz com Jesus, diga aquele amém, hein? A gente sabe que a vida não é feita só de felicidade, não é mesmo? Quem já passou aqui por um deserto na vida, sabe? Quem passou por um deserto só, como ouvimos aqui, a Érica já está numa boa, hein? O normal é mais deserto, né? É mais episódios de deserto. Deserto é um lugar inóspito. A vida é muito difícil no deserto. Não é um lugar de provisão natural. Complicado plantar e colher no deserto. Não se espera encontrar alimento fácil no deserto. É um lugar de carestia. É um lugar de sofrimento, de privação. E, normalmente, o deserto está ligado à solidão também. E é curioso, quando a gente observa os personagens bíblicos, e basicamente os mais destacados personagens bíblicos marcados por desertos em sua vida. Aliás, eles começam já com deserto. Como é que Jesus começou seu ministério? Onde que ele estava? No deserto. 40 dias, noites, só num deserto de privação de alimento, de convívio de pessoas. Dá uma olhada também, Elias. Aliás, Elias já era um homem do deserto, tipo beduíno. Um homem do deserto. Quando ele vai à presença do rei Acabe e dá ao rei Acabe a palavra do Senhor, ele tem que fugir. Para onde é que ele foge? Para o deserto, porque o rei e a rainha querem matá-lo. Ele vai para o deserto, sozinho. Então ele começa o ministério dele e é já forçosamente conduzido a um deserto. Moisés, que tal Moisés? Também sozinho teve que fugir do Egito para um deserto. Passou anos. Não quero desanimar ninguém, mas ele passou 40 no deserto. Aí Deus chama Moisés do deserto. E agora Moisés vai ter o momento mais auspicioso da sua carreira, vai se apresentar diante de Faraó, as pragas vão cair sobre o Egito. Ele vai libertar o povo do Egito por mão forte de Deus, o mar vermelho vai se abrir. E para onde vai Moisés com o povo? Para o deserto. Elias, quando termina o seu período de deserto, ele orou para que não chovesse e não choveu. E agora ele se apresenta diante do rei Acabe novamente, tem aquele desafio aos profetas de Baal, ele vence o desafio, o fogo de Deus cai sobre o altar de Elias, derrota os profetas de Baal, ora novamente, a chuva vem sobre o povo, ele espera o avivamento, ele espera o fruto desse tremendo agir de Deus na sua vida, mas o que vem é perseguição. Para onde foge Elias? Para o deserto de novo. Agora que ele falou, agora vou arrebentar a boca do balão, agora não tem para ninguém, é nós na fita. Não, é mais perseguição e é mais um deserto pela frente. Curioso, não? Ele fica até deprimido. Lá no deserto, Elias está muito chateado, ele está meio frustrado. De nada valeu o meu ministério, de nada valeu, sabe? Olha aí, eles continuam idólatras, olha aí, o mal continua prevalecendo. Ele ficou dentro de uma caverna, chorando, deprimido. Ele queria morrer, ele achava que a vida já não tinha mais significado algum e que toda a sua existência tinha sido imprestável e infrutífera. De repente, a voz de Deus. Deserto
é onde mais escutamos a voz de Deus, sabia? Deus se manifesta no deserto de uma maneira muito especial na vida daqueles que temem a Deus. Deus fala com Elias, Deus o anima, e uma das coisas que Deus fala para animar Elias é: ei, não pensa que foi em vão. Não pensa que a tua vida, teu ministério, teu testemunho foi em vão. Há 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Você não está sozinho. Às vezes a gente se sente sozinho, acha que está sozinho, acha que foi em vão, e de repente Deus vai mostrar o valor da nossa missão, que muitas vezes a gente não conseguia perceber. Às vezes a gente acha que é imprestável, a gente às vezes acha que é imprestável como pai, como mãe, como profissional, como marido, como mulher, como filho, como professor, muitas vezes, né? Lembrei aqui do Ao Mestre com Carinho. A gente olha aquele filme, aquele percurso, né, do Sidney Poitier. É legal ver que, por muitas vezes, parece que você ficou dando murro em ponta de faca. Mas Deus fala para a gente, às vezes, nesse deserto da alma, e diz: não pensa que foi em vão, não pensa que, porque as coisas não estão saindo conforme você esperava, que a tua passagem, a tua missão foi completamente inócua. E às vezes Ele é que tem que mostrar para a gente, porque a gente não consegue enxergar por nós mesmos. E porque muitas vezes nós somos o quê? Imediatistas, ou porque nós esperamos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Não nos cansemos de fazer o bem, diz o apóstolo Paulo aos Gálatas. Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E às vezes a gente quer desfalecer, porque se sente no deserto, e está lá o Elias, e Deus o busca, o anima, e diz: ainda tem, porque às vezes a gente acha que acabou tudo. Às vezes a gente está querendo se aposentar da missão. Eu vou dizer uma coisa para vocês: a nossa missão aqui no mundo é uma missão até o último suspiro. Deus tem para você sempre um propósito claro, um objetivo, independente das suas limitações. Conforme a idade vai avançando, a gente vai assumindo novos papéis, mas a gente não fica nunca e jamais sem papel, tá bom? Então, Deus vai animando a gente, e a gente está lá no deserto, e a voz de Deus vem e fala, e desafia. Moisés estava lá já 40 anos no deserto, e de repente, um desafio, ele já tinha 80 anos de idade. Isso eu acho maravilhoso. Deus não despreza os idosos, e os desafia como se fossem jovens, para uma tarefa. Deus dá propósito para a nossa vida. E Deus compreende, Ele conhece nossa estrutura, Ele sabe que somos pó, Ele sabe que nós somos muito suscetíveis aos acontecimentos e muitas vezes a esse grande mal que abate a humanidade, principalmente nos dias de hoje, que é a depressão. Você vê aí a depressão na vida dos filhos de Deus. Paulo, que hoje deu um testemunho de alegria e de coisa boa, há pouco tempo estava falando da sua depressão, né? Do período de deserto que passou. A vida da gente tem esses altos e baixos. Nós experimentamos o poder de Deus, momentos de milagre, onde a gente está arrebentando a boca do balão. A gente fala: ai, que coisa, os ventos sopram a favor e a gente chegou aqui, que vitória! E a gente experimenta aquela alegria, e não é de se estranhar que logo depois dos momentos mais tremendos, como foi na vida de Moisés, vem a seguir um deserto, vem a seguir um povo ingrato, um povo adorando o bezerro, ele lá trazendo as tábuas da lei com toda alegria, oh, Deus falou, e aí o povo adorando o bezerro, e aí você fala: meu, que imprestável. Eu fui
E ele se sentiu muito frustrado no final da vida. Mesmo no final da vida, Moisés estava se sentindo fracassado. Porque viu que o povo ainda era murmurador, porque é um povo que vai acabar perecendo no deserto, e achou que tudo tinha sido em vão. Não, mas ele plantou. A plataforma foi estabelecida, seu testemunho foi dado. Uma nova geração vai surgir. Quando a gente acha que tudo morreu, que tudo foi em vão, Fênix das cinzas ressurge. A vida, e eu acho isso tão tremendo. Como Deus faz daquilo que parece que só sobrou cinzas e o pó, Ele faz ressurgir. E aquele povo de Israel é um povo levado da breca. Como praticamente todos os povos, todos os seres humanos. E quantos altos e baixos, e quantos momentos em que esteve para ser completamente destruído e sumido o mapa, como aconteceu com tantos outros povos antigos, que hoje já não existem mais. E quando você achava que era o fim, acabou, a semente plantada por Moisés, pelos profetas, por Elias, ainda fala alto, ainda germina. É interessante a gente começar a olhar o poder de Deus na sua soberania, na sua condução das coisas, para a gente, de repente, ter uma dimensão mais adequada do valor de nossas ações, para não desanimar. Não nos cansemos de fazer o bem. Não vamos entender que o momento de deserto é definitivo, é o final. Não, o deserto é uma oportunidade sem igual de conhecermos a Deus de uma maneira que não o conheceríamos. Pense na experiência de Jó. Que deserto ele passou. E no final ele diz, antes eu te conhecia numa determinada dimensão. Muito ínfima em relação àquela que eu conheço agora. Era mais do que os outros diziam, que eu botava fé, era no testemunho dos outros, mas hoje eu testifiquei. Eu te conheci, e conheci o teu poder na minha vida. Eu te vi de perto, e foi no deserto que isso aconteceu. Meus irmãos, se você quer milagre, você precisa de deserto. Só tem multiplicação de pães e peixes porque Jesus está no deserto com aquela turma. Se você quer milagre, você precisa estar na tormenta. Só tem o Senhor apaziguando o mar com a sua voz poderosa, porque nos vemos no meio de um temporal. Só tem cura porque tem doença. Só tem milagre porque tem necessidade. Então não vamos reclamar do deserto, tá bom? Aí vamos para os textos bíblicos. Bom, eu já estava falando um montão de textos bíblicos aqui, né? Mas se a gente não lê, o pessoal fica chateado. Tem que ler. Eu fico pensando como é que era Jesus pregando, né? Porque ele citava as escrituras assim, de cor. Sabe, era mais complicado os papiros, carregar consigo e tal, mas tudo bem. Vamos lá? Mateus capítulo 4, versículo 1. É o início do ministério de Jesus e olha que curioso. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito, porque a gente acha que é o diabo que está levando a gente para o deserto. Gente, como a gente é... O diabo fica inconformado muitas vezes. Ele fala assim, ó, ele reclama com Deus. Deus, eles estão... É fake news que eles estão fazendo. Fake news. Tem que acabar com isso. Estou colocando a culpa em mim de tudo. Para nossa surpresa, talvez para escândalo de muitos, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Quem é que levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo de Deus. Deus tem propósitos no deserto. Deuteronômio 8:2. Olha o que diz aqui. É Deus falando, né? Bom, é a palavra de Deus, não é Deus falando, mas é a palavra de Deus. A respeito de Deus, a respeito dessa condução, Deus conduzindo o seu povo ao deserto e no deserto.
te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Deuteronômio agora, o versículo 3. E te deixou passar fome, e te sustentou com o maná, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, alguns propósitos do deserto aqui, para a gente ser provado. A nossa fé será provada. Aliás, o diabo, num certo sentido, em relação a Jó, ele suspeitou que a fidelidade de Jó era tipo café com leite, era mamão com açúcar. Afinal de contas, Jó era um homem próspero, cheio de saúde, família maravilhosa, tudo de bom. Ele falou, Senhor, assim, qualquer um seria fiel. Tira, e aí a gente vai ver esse camarada blasfemando. Aposto que ele vai blasfemar. Deixa ele passar por um deserto, e aí você vai ver o que vai acontecer. Então, a suspeita do diabo, a suspeita do inferno, é que não existem pessoas capazes de amar a Deus incondicionalmente. De serem fiéis a Deus, a despeito das circunstâncias. Então, vamos ser provados no deserto. Outro propósito do deserto, né? Veja aqui. Para te humilhar, para te tornar uma pessoa humilde, para quebrar um espírito de arrogância, de presunção, a prepotência, a autossuficiência. Tem muita gente que tem orgulho, autossuficiência elevada, uma confiança exagerada em si mesmo, desmedida, e que fica se sentindo melhor. A ideia da meritocracia, daquela questão de que eu fiz por merecer, eu sou tal, eu faço e aconteço, eu tenho porque eu conquistei, porque eu sou. Então, e de repente isso vai inflando a alma e o orgulho da pessoa, e essas pessoas precisam ser devidamente tratadas. E o deserto é um ótimo lugar para isso acontecer. Elas precisam também aprender que dependem de Deus, para te fazer passar privação, fome, para te deixar na berlinda, e para ver como é que você vai se virar com toda a sua capacidade. Quando de repente as suas forças sumirem e a sua saúde for para o espaço. Quando você se vê abandonado e solitário e sozinho na vida. Quando de repente já não é mais época das vacas gordas, agora são as vacas magras que tomam conta do cenário. Para de repente você se ver privado daquilo que a gente poderia chamar de conforto, de segurança e de fartura, e você se vê por um fio, e você se vê tão pequeno e frágil, e você reconhece as suas limitações, a sua finitude, e você clama por socorro e por ajuda divina, e você vai experimentar dependência de Deus. A minha suficiência, diz o apóstolo, vem de Deus. Ele é quem faz chover sobre a minha horta. E se eu tive um dia a inteligência, foi Ele que deu. Se eu tive um dia a capacidade, os dons e os talentos, foi obra e graça dEle na minha vida. Eu começo a reconhecer que tudo que eu tenho de bom provém do Senhor. E se Ele quiser, e não como eu quero, e quando eu quero, e da maneira que eu quero. Se Ele quiser, faremos isso e aquilo outro e tudo mais. Se Ele quiser. Porque senão eu não tenho nada.
Gente, a gente é tão frágil, a gente não sabe a loucura desses camaradas que tem bomba atômica nesse mundo. Eu duvidava que a Rússia ia invadir a Ucrânia. Eu falei, isso não é possível mais nos dias de hoje. Nós evoluímos como civilização. Nós somos melhores. E agora as ameaças. A gente já viveu todo o período da Guerra Fria e tantas ameaças como nós tivemos perto de conflitos nucleares, atômicos e guerras. Onde é que está? A gente está com essa bola toda? Não. De repente, uma guerra. A gente está com essa bola toda? Não. De repente, uma pandemia. E como nos sentimos assustados e frágeis quando veio a notícia e tudo mais. Como a gente percebeu que a gente não está com essa bola toda. De repente, essas coisas são importantes para a gente baixar a bola. Para a gente se voltar para o Criador. Porque Deus, o Criador, é tão bom conosco que de repente Ele nos abençoa com tamanhos recursos e bênçãos, e a gente se esquece do Criador, se esquece da fonte, e se apega ao bem, à bênção. Então a gente idolatra e passa a idolatrar a bênção em si. É o nosso bezerro de ouro. Mas o deserto é importantíssimo para a gente não pôr a nossa confiança em nada que não seja Deus. E saber que aquilo aqui, que podemos atribuir um certo suporte e tudo mais, é dádiva de Deus, e se não for a boa mão de Deus, se não for o Senhor com os médicos, se não for o Senhor com os medicamentos, se não for o Senhor com os nossos recursos, se não for o Senhor na economia, se não for o Senhor no cenário maior, nós estamos à mercê da morte. Quantas ameaças nós temos na nossa vida que muitas vezes a gente vive como se não corrêssemos tantos riscos. Assaltos, crimes. Hoje, essa semana, Fernando, nosso querido irmão argentino, foi assaltado. Poderia ter acontecido coisa pior. Pode acontecer coisas piores com qualquer um de nós. A nossa vida. Tão frágil, tão suscetível. Agora, de repente a gente não percebe tudo isso com a devida clareza. E aí um processo de deserto é pedagógico. Um processo de deserto, ele nos ajuda a botar o nosso coração em Deus, a nossa visão em Deus. Ele ajuda a gente a aprumar a nossa vida e andar com o temor do Senhor, que é de fato o princípio da sabedoria. E aqui diz, e te deixou passar fome e te sustentou com maná. De repente o deserto é um lugar onde a gente vai depender do milagre. Se não tiver maná, a gente morre. Não tem outro recurso. Não tem outra fonte. Tem que vir do céu. E é maravilhoso que vem, gente. O mais maravilhoso é que quando a gente está no deserto, a gente vai experimentar que Deus sustenta. Que vem do alto uma coisa maravilhosa. O Elias está no deserto e tem fome. Aliás, ele orou para que não chovesse. E não choveu. E ele vai sofrer as consequências da não chuva, já num lugar de deserto. Ele experimenta isso antes. E não vem lá os corvos trazerem alimento para ele. Da boca dos corvos ele se alimentou. O maná vem do céu, o sustento. Eu poderia contar tantas experiências pessoais, de cura, de provisão, de milagre, de sustento, de reviravolta, mas é porque eu estava no deserto. Nunca veio, eu não lembro de alguma coisa assim que veio do nada. É na penúria, é na privação, é quando a gente fala assim, quando a gente diz como salmista, ergo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Eu já estou levantando para as montanhas, porque ao meu redor aqui, mais no horizonte, eu não encontrei nada. E as montanhas seriam aqueles lugares mais sólidos, fortes, rochosos, tremendos, estáveis da vida. Mas ele vai concluir, o meu socorro não está nas montanhas, mas está no Senhor, Criador dos céus, da terra, das montanhas e de tudo mais.
E é só num ambiente de deserto que a gente vai poder concluir por experiência própria. O Senhor existe, é real e vivo, atua maravilhosamente, nos sustenta no deserto. E tudo isso que eu passei em termos de deserto é para experimentar a bondade de Deus. Para te fazer o bem, diz aqui o texto. Para te fazer bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E para aprender definitivamente que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você está passando por uma privação? É Jesus no deserto. Ele está na privação, e quando ele está sofrendo o máximo da fome, quando ele está em angústia física, quando tudo em si clama por um pedaço de pão, por um copo d'água, lá vem o diabo. E a ideia é, Deus te abandonou? Você precisa estar passando por tudo isso? Não precisa. Você tem poder, então faça essas pedras se transformarem em pão. E a resposta é exatamente Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Se você um dia se sentir como Jesus sozinho no deserto, como Elias, sozinho no deserto, como Moisés, sozinho no deserto, de repente a palavra de Deus vem a Moisés no deserto. A palavra de Deus vem a Elias no deserto. Os três que estão no Monte da Transfiguração. E a Jesus no deserto. E Jesus se alimenta da palavra. A minha lágrima, diz o salmista, as minhas lágrimas me alimentam no deserto, enquanto meus adversários questionam, onde é que está teu Deus? Não foi assim que aconteceu com Jó? No deserto, amigos se aproximaram e perguntaram, você deve ter aprontado 1001 para estar nessa penúria, nessa pindaíba. Minhas lágrimas têm sido meu alimento enquanto me perguntam onde está o teu Deus. Mas é nesse momento que você sabe que Deus está tão presente. A presença de Deus é tão forte que ela sustenta você. Jesus disse para Paulo, que estava num deserto, com uma enfermidade terrível, gente. Ele orou 3 vezes para se ver livre dela. E Deus não atendeu o pedido do apóstolo, que orava por tanta gente, e tanta gente era curada, e agora orava por si, e ele não era curado. E Deus disse para Paulo, a minha graça te basta. Ela é suficiente para você. Se era para Paulo, é para você também. Ah, só sobrou Deus. Então, você está com tudo. Né? Paulo, no final do ministério dele, estava na prisão, prestes a ser sentenciado à morte. Ele diz assim, na segunda epístola a Timóteo, ele diz, todos me abandonaram. Imagina um negócio desse. No final da vida. Depois que você deu a sua... Falou, todos me abandonaram. Só ficou fulano de tal. O restante, pernas para que te quero. Sozinho, na prisão, esperando a morte. Esse é o fim de um apóstolo aqui na terra. Se nós fôssemos esperar em Deus só nesta vida, seríamos os mais miseráveis dentre todos os homens. Diz o apóstolo Paulo, falando sobre a bendita esperança da ressurreição. Tem coisas que só se justificam à luz da eternidade, gente. Mas, no decorrer de todo o percurso, a presença de Deus, a graça de Deus,
A palavra de Deus. Verdadeiro alimento, a palavra de Deus. Sua palavra, sua presença, sua graça, seu olhar sobre nós. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E certamente Deus tem muito mais para cada um de nós. E os milagres acontecem e se multiplicam em ambientes de deserto, e a gente vai aprendendo que o Senhor tem um caminho no meio do temporal, que o Senhor nos leva e nos conduz pelo deserto para nos provar, para fazer a gente até passar privação, para nos humilhar, para nos tornar assim pessoas mais humildes e sensíveis à sua voz, para falar o nosso coração, para a gente ser edificado, fortalecido, para a gente crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para a gente poder dizer no final das contas: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora eu te conheço, Senhor, o Senhor na minha vida, a tua graça, o teu poder, o Senhor é que me sustenta, o Senhor é que me guarda, o Senhor é meu conforto. Às vezes vão faltar palavras de conforto humanas, às vezes vai faltar gratidão humana, às vezes vai faltar, você vai poder às vezes experimentar um deserto de abandono, de solidão, de ingratidão e de todas essas coisas que Paulo experimentou, que Elias sentiu, mas Deus vai falar assim: não é em vão. E Ele te conforta, e sozinho você vai encontrar uma força na graça de Deus, o alimento espiritual, a tua vida. Amém? É isso aí. Coloquemos-nos em pé, vamos ter um momento de oração. Você está passando por algum deserto? Já passou? Talvez você venha passar. Não é para você estranhar o deserto. Não é sinal do abandono de Deus. Às vezes, muito pelo contrário. É sinal do amor de Deus. Deus pode nos conduzir ao deserto num ato disciplinar, num ato pedagógico. E porque Ele quer fazer grandes coisas na nossa vida. Quer que a gente cresça, amadureça, quer que a gente dependa dEle, confie nele, fortaleça a nossa fé. Está precisando da ajuda espiritual do Senhor de uma maneira específica na sua vida, seja qual for a questão, venha buscar. Eu convido você, antes da ceia do Senhor, a se aproximar da mesa do Senhor. E a gente vai ter um momento de oração, tá bom? Vem cá, oremos. Vamos ter um momento de oração, muito precioso esse momento, da gente poder, sabe, Deus falou com você, Deus falou. Deus te toca em alguma direção, te desafia para algo. Então, vem cá, que a gente precisa dessa resposta a Deus, na presença do Senhor aqui, como num altar de Deus, onde o Senhor está presente, onde o Senhor te acolhe com as suas dores, com as suas dúvidas, acolhe para te perdoar os pecados, acolhe para fortalecer, aumentar a tua fé, te acolhe para consolar, para falar o teu coração, para te fazer bem no final das contas, para te dar uma orientação, para te curar, para te salvar, para te libertar. Vamos erguer as nossas mãos e espiritualmente os nossos olhos, ainda que você esteja de olhos fechados. A maneira não é a mais importante, olhos fechados e olhos abertos, mas elevemos o nosso olhar para aquele que está acima das montanhas, para aquele que sustenta o universo. Ah, Pai maravilhoso, em Tua santa e bendita presença nos encontramos. O Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, de Elias, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador, o Senhor dos céus e da terra, o Senhor que operou no passado, igualmente está presente aqui.
e opera maravilhas. A gente precisa crescer e aprender, Senhor. E bendita seja a Tua misericórdia que nos alcança, Tua graça que nos alcança, Teu amor por nós, que é um amor imenso. Obrigado por Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado pelo perdão dos pecados, porque o Senhor afasta de nós a nossa culpa, porque o Senhor nos perdoa e afasta de nós os nossos pecados, porque o Senhor lava a nossa alma, porque o Senhor restaura o nosso ânimo, porque o Senhor vem no momento de depressão, no momento de tristeza, no momento de fracasso, quando nos sentimos péssimos conosco mesmo, com a nossa existência. O Senhor vem falar ao nosso coração e o Senhor nos anima. O Senhor nos desafia quando a gente acha que já é o fim. O Senhor é maravilhoso. O Senhor fala, consola, conforta, dirige, salva, resgata, redime, liberta. Ao Senhor seja a honra e a glória hoje e para sempre. Visita os que aqui se encontram com as suas lutas, com os seus dilemas, com as suas crises de fé. Oh Jesus, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé, opera poderosamente, reverte o quadro, sustenta a gente, fala ao nosso coração, Senhor. Manifesta-te, Senhor, aos teus filhos e filhas que em Ti esperam. Fala aos seus corações. Oh Jesus querido, cumpra-se em nós o Teu querer. Tira-nos, Senhor, da comodidade. Tira-nos de uma vida secular, como se a vida fosse só isso. Esses anos que passamos e vivemos aqui para de repente nos darmos bem, para comermos, bebermos e termos momentos de prazer e felicidade e conseguirmos conquistar e realizar isso ou aquilo. A vida é mais que isso. O Senhor nos chama para uma missão de ser sal da terra, de ser luz do mundo, para ser boca e instrumento de salvação na vida de muita gente, para sermos pessoas de oração, casa de oração, lugar de salvação, um veículo de bênção nas Tuas benditas mãos. E o Senhor está forjando cada um de nós este novo homem, este novo ser, esta nova mulher em Cristo Jesus, para que o Senhor viva em nós. Não vivamos mais nós, mas o Senhor em nós. O Senhor em nós. A Tua unção, a unção do Teu Espírito em nós. A nossa vida, exalando o bom perfume de Cristo, onde quer que a gente estiver. Como missionários no nosso ambiente de trabalho. Como missionários naquelas pessoas com as quais nós nos relacionamos. Um missionário na vida de nossa casa, da nossa família. Para salvação, para edificação espiritual, para aprimoramento das vidas, na escola, Senhor. Que o Senhor use os jovens para serem instrumentos de bênção, de salvação, ali na patota, ali no grupo. No ambiente de namoro, eles santifiquem a outra pessoa. Eles salvem, sejam instrumentos de salvação. Ah, Senhor, e que se cumpra na vida de cada jovem, de cada criança, de cada adolescente, de cada adulto, aquela que é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. O que o Senhor tem é muito superior a qualquer plano nosso. É muito melhor, vai muito além. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos e livra-nos de todas as tentações, porque o que o diabo oferece certamente no final é com o intuito de matar e de destruir. É de nos afastar da boa e perfeita e agradável vontade que o Senhor tem para nós. E o Senhor nos dá milagres, e o Senhor nos conduz, e o Senhor nos dá vitória. E o Senhor faz chover também sobre a nossa horta. O Senhor faz descer maná do céu. O Senhor opera maravilhas e o Senhor nos faz prosperar. O Senhor nos faz experimentar tempos de refrigério, pastos verdejantes. Mas quando estamos no vale, o Senhor não nos abandonou. É a presença do Senhor que nos conforta, que nos dá segurança. E o Senhor já está preparando uma mesa diante dos nossos adversários, diante do inferno como um todo. E o Senhor há de honrar cada filho, cada filha que
quem te confia, quem te espera. Louvado seja o Senhor. Cantemos, adoremos ao Senhor. Graça, paz, misericórdia sobre a vida de cada um de vocês.